Talvez, mas vocês preferem o quê? Aí é o seguinte, é simples. Eu tenho trauma de Campeonato Brasileiro, não gosto disso. Porque time grande, quando fica ali, é duro sair. Entendeu? É duro sair. Vamos lá. Vocês preferem o quê? Qual é a preferência de vocês? A possibilidade de ir pro mata-mata, numa loteria, de ganhar uma Libertadores, sabendo que o ano que vem, no meio do ano, você vai poder se preparar melhor. Segundo o superintendente do São Paulo, vai ser assim, você vai ter uma água mais limpa para beber no meio do ano que vem. Certo? Ou ficar nesse lenga-lenga no Campeonato Brasileiro, gente. Não se brinca com o Campeonato Brasileiro. Se você monta um time e o time não joga junto, você tem falado sobre isso. Sim. Entendeu? E ainda perdeu o Caleri. Bom, então você só tem o André. Se o André sair, tá se o André tomar o terceiro cartão amarelo... Ele tá pendurado. Aí... Então tá feito. A escolha do Massa era não contrate ninguém e mantém os caras lá. O Rato, o Lisieiro, o Nestor e o Michel Araújo. Então, essa era a escolha. Então, é assim, nesse formato de frente tripla, que o São Paulo tem, vários tem... Que era o mesmo que o São Paulo tinha ano passado. Exato. Vem tendo. Sim. Já dá para saber como é que é o formato de frente tripla. Você precisa ter quantidade. Então, a opção era essa. Não, esquece eu tô dizendo Oscar. assim... Mas assim, eu tô agora mergulhando na especificidade do São Paulo. 2025 não vai dar para a gente fazer o bem bolado dos outros anos. Quer ter um time com possibilidade em Copa e com quantidade para suportar as três frentes. Foi isso que o São Paulo fez, sobretudo desde a época do Dorival. O ano passado também. 2023, 2024 foram parecidos. O São Paulo teve que reduzir radicalmente. Dos 20, foi o que menos investiu. Então, o São Paulo não era simples, ele tinha que fazer uma opção. E eu entendo, quando o São Paulo perde o Caleri pro resto da temporada e talvez o Luiz Gustavo, o Pablo Maia não se sabia, o São Paulo na janela, eu ia contratar um volante, que eu tô sem dois. Agora é melhor contratar o centroavante. Ou do perfil veterano, livre e tal. É isso que o Massa está falando, porque o ano não acabou, o ano está só começando. Foi isso aí pro Vessone, o Vessone acho que entendeu depois do Paulista. O ano está começando ainda, porque essa pausa, ela mostra só um recorte inicial do que virá pela frente. Vai ser mais difícil e tudo mais. Então, vai ser difícil. Eu entendo também que para qualquer time, mesmo com quem tem mais dinheiro, é mais fácil corrigir a rota, certo? O plano inicial. Ninguém faz plano perfeito. O plano do Botafogo foi perfeito essa temporada? Não, pode até custar a classificação na Libertadores, certo? Pode mesmo. Pode. O plano do Flamengo foi bem feito para essa temporada? Dá para discutir, porque tem carência grande em alguns setores. Pode custar a Libertadores. O plano do Palmeiras foi bem feito, porque o Palmeiras tinha 500 milhões para investir. Né? Sim. Em outros anos não foi bem feito, o Massini falava. Não, o elenco é curto demais para jogar 3 competições. O Palmeiras, o cara falava aqui para nós. Então não é simples fazer plano. A situação lá atrás não era como veio até agora. Agora tem mais concorrência, tem mais gente rica e tudo mais. Agora, eu entendo também que você tem aqui durante a temporada adequar o seu plano, porque você pode perder um cara, pode ter 1000 coisas, pode perder 2, faz parte. O São Paulo, para mim, agora com essa situação do Lucas, o São Paulo teria, na minha opinião, que fazer uma opção já antes da parada, para terça-feira que vem nos aflitos contra o Náutico. Para mim, porque não é Libertadores, jogo em casa, e não é porque está conflitando com o brasileiro. A Libertadores, o São Paulo está garantido. O São Paulo teria que arriscar a Copa do Brasil, na minha opinião. Arriscar nos aflitos. Você entende o que eu estou falando, Vessone? É a terceira competição em importância. Se passar do Náutico, vai pegar lá o Corinthians ou não sei o quê, não vai... Arrisca. Como fez em outros anos. Comebol, arrisca. Leva lá, e para mim, leva o sub-bebê para Pernambuco. Arrisca a viagem. Vai com 15 jogadores. E para mim tem outra Mas coisa. Assume o risco, não o técnico. Assume o risco. O São Paulo não tem elenco para 3 competições. Arrisca a Copa do Brasil. Agora é isso. Porque se o São Paulo tivesse confortável no Brasileiro, não tinha que arriscar a Copa do Brasil. Ele tem que arriscar alguma coisa. Quanto custou o Cedric? Nada. Agora beleza. O salário, né? Beleza, então o São Paulo tem que, no meio do ano, buscar 3 Cedrics. Olha, eu Mas não tem. fui... É um Cedric. Então, peraí. Então,
Quando eu gosto, você sabe que eu gosto de cavalo, né? Eu não jogo em cavalo, ganhar e tal. Mas uma vez eu estava subindo a Brigadeiro Luiz Antônio com dinheiro para pagar o condomínio da minha casa, do meu apartamento, do jeito da minha mãe, tudo, eu morava com a minha mãe, eu era 17 anos. E vi lá na propaganda do busão, lembra que tinha aqueles encartes que ficavam no busão? Hoje tem jockey. Eu parei lá com o dinheiro do condomínio, joguei e ganhei. Depois eu conto essa história para vocês fora do ar. Mas aquele ambiente é assim... tem o cavalo pé de pano, ele é primo do campeão. Campeão nacional. Então ele tem sangue, vamos jogar nele. Os caras vão lá e jogam e não ganham nada. Entendeu? O São Paulo precisa buscar agora no meio do ano 2 ou 3 caras que não custem nada para colocar no time. Ou então vende um garoto mais barato e põe 2, 3 caras para aguentar o brasileiro. Porque senão você vai jogar fora os garotos. Porque eles não vão dar conta. Eles não vão dar conta. E não vão dar conta nem da Libertadores. Porque a hora que tiver um São Paulo e River numa quartas de final, lá com uns 280 mil pessoas no cangote deles, para decidir um jogo, eles não vão decidir. Entendeu? O Palmeiras decidiu com o River. Primeiro, não tinha torcida. Segundo, era outro estádio. Não era nem do River. Entendeu? E é outro momento, de um outro clube. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que isso foi mal planejado e mal pensado. E vai estourar nas costas do treinador. Vamos colocar aí o provável time... Deu para entender o que eu estou pensando? Deu para entender. Ou é o que eu estou... Não, sim, mas mas eu acho que tem muitas ponderações. Eu fico pensando assim, se não tivesse... Só para fechar, a gente vai colocar o provável São Paulo aí. Se não tivesse o Oscar, tá? Não contratou o Oscar, tá tudo como era igual. Exatamente igual ao ano passado. Nestor, aquela turma toda lá. Aí o São Paulo perde o Lucas, perde o Caleri, perde o Pablo Maia, perde o Luiz Gustavo. Que time estaria entrando em campo? Lembrando que, se tivesse o Nestor, se tivesse o Michel Araújo, se tivesse o Wellington Rato, se tivesse outros caras, essa turma da base estava lá na base, jogando lá no Sub-20. O Ferreirão, essa turma toda. Então você não tinha esses caras. Talvez ele tivesse que... Aí esses caras aqui, então, sem o Lucas, o Caleri, o Pablo Maia e o Luiz Gustavo, quem ia resolver era o Michel Lisieiro, era o Nestor, era o Wellington Rato e era o Michel... Mas eles resolveram? Araújo. Eles não foram importantes? Não, ano passado esses caras não estavam machucados. O Lucas jogou, o Caleri jogou. Mas eles foram importantes, não foram? Sim. O Rato, quem deu o passe pro gol? Não, foram importantes. A minha comparação é só hipotética. Não, mas... Se o passo que o São Paulo desse dado fosse outro, vamos ponderar. Não é só, a gente não queria perder ninguém. Fica todo mundo lá, mas não ia ter 50 jogadores no elenco. Esses caras da base estariam na base. Você citou 4 caras, né? Sim. Os 4 que foram embora, os mais importantes, fora os outros. Se o patrocinador paga o Oscar cheio, eles não precisavam ter saído. Sabe o que acontece? É que não dá para comparar, evidentemente, com o Palmeiras. O Vessone acabou de falar que... Não estou falando isso. Não. Então, mas o Vessone... Jovens, né? O Vessone acabou de falar que é tão diferente, né? Que os jovens do Palmeiras foram retirados da Copa São Paulo, rodaram no Paulista e agora voltaram para o Sub-20, com uma exceção. Isso é o ideal, né? Qual é a exceção? O Alan. Por que é a exceção? Porque ele começou a jogar mais do que os outros. Isso. Então, se você tem Nestor, Michel e o Alves começa a jogar mais, que é a terceira opção, começa a jogar mais. Joga, beleza. Joga. Só que você não tem outros. Tem que ser o tu mesmo. E é assim que o São Paulo tá.